desapego por si só pode fazer o sadhana, disciplina espiritual, efetivo, e o amor leva o indivíduo rapidamente para Deus. A fé alimenta a agonia pela separação de Deus. O desapego a canaliza ao longo do caminho de Deus. O amor ilumina o caminho. Sai Baba. Om Sai Ram, Om Cristo Om. E chegamos à quinta-feira, dia 2 de agosto de 2001. Os cristãos hoje, os católicos principalmente, comemoram o dia de São Pedro no cárcere. É um episódio interessante. E esta frase de Sai Baba nos mostra bem como romper essas cadeias, como abrir este cárcere em que estamos aprisionados. São Pedro, que voltou a Roma, Covades Domine, volta a Roma para ser julgado e crucificado outra vez, e ele volta em seus passos e vai a Roma para cumprir a sua missão, e lá é aprisionado. Ele, na prisão, continua ligado ao objeto de seu amor, a figura que para ele, na terra, representava a divindade em forma humana. E ali, naquela prisão, acorrentado que estava, a presença divina se fez firme, respondendo aos anseios dele e ao merecimento do sadhana dele, do cumprimento do caminho de interiorização. Os guardas, como que petrificados, adormeceram. As correntes se romperam, as portas se abriram. E Pedro se viu livre, porque o seu amor fora mais forte do que as cadeias, do que as barras de uma prisão romana. E a força divina adormeceu o ego daqueles vigilantes externos dos sentidos para que aquela luz interna em Pedro se manifestasse. É isto que nós pretendemos neste nosso programa, que cada um vença as suas cadeias, vença esta armadura em que se aprisionou e deixe o Cristo interno, o Atman, o Jivatma se manifestar. Saiamos desta prisão, sirvamos ao semelhante. Mas voltemos ao texto de Swami Prabhavananda. Estamos relendo alguns trechos, sim, repetindo o que dissemos a semana passada. Não porque sejam incompetentes ou repetentes, mas a repetição fixa mais. Estalactites e estalagmites se formaram, para o nosso encanto, pela repetição daquela gotícula d'água, passando por camadas de calcário e se cristalizando naquelas formas tão bonitas das nossas grutas que, infelizmente, muitos aspas turistas depredam para levar lembrancinhas para casa e depois as esquecem, largadas, quando prejudicaram um trabalho de milhões de anos, da devoção da natureza, chorando pelo reencontro. O estalactite se encontra com o estalagmite muitas vezes, assim como nós deveremos reencontrar com a divindade, através destas lágrimas de alegria e de dor, na certeza que nos uniremos a ela nesta perfeição, que é o serviço ao outro, que é a meditação, que é a devoção, que é o conhecimento puro. Mas voltemos a Swami Prabhavananda. Não são repetentes, só estamos reforçando uma leitura. Os ensinamentos de Jesus sobre a devoção, como os dos outros avatares, vão desde afirmações em que ele se considera a si mesmo como um dualista, um devoto de Deus, até afirmações em que atesta sua identidade com a divindade. Na primeira cláusula do Pai Nosso, que será discutida em detalhes no próximo capítulo deste livro, Jesus não se descreve diretamente como Deus, mas fala de si como o outro, ensinando-nos a adorar a Deus como nosso Pai que está nos céus. Em inúmeras passagens do Evangelho, segundo São João, Jesus faz questão de dizer que o amor pelo Filho traz-nos o amor do Pai. Aspas, se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele habitaremos. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e crestes que eu vim de Deus.
Noutras passagens, Jesus declarou de forma inequívoca a sua identidade com o Pai. Eu e o meu Pai somos um. Quem viu a mim, viu ao Pai. Esta identidade decorre de ensinamentos sobre a devoção como estes. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, exceto se estiver unido à vinha, assim também não podeis vós, se não permanecerdes em mim. Vinde a mim todos vós que labutais e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Baba diz a mesma coisa. Muitos mestres espirituais insistiram na prática da devoção por ser a via mais fácil da manifestação de Deus. Nesta via, a renúncia do aspirante é absolutamente natural. Ele não precisa suprimir uma única de suas emoções, deve apenas empenhar-se em intensificá-las e em dirigi-las a Deus. Existe no coração do homem o desejo de amar e de ser amado, de querer a afeição de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma namorada. A maioria de nós, porém, não reconhece que esse desejo é, na verdade, uma busca de Deus, disfarçada de outras coisas, em última instância. Sentimos-nos frustrados e sós em nossas relações humanas porque o amor que conhecemos e exprimimos no plano humano não passa de reflexo imperfeito da coisa verdadeira. Diz-nos Upanishads, a escritura dos hindus. Não é por causa da esposa em si mesma que a esposa é querida, mas por causa do eu. Não é por causa do marido em si mesmo que o marido é querido, mas por causa do eu. Não é por causa dos filhos em si mesmos que os filhos são queridos, mas por causa do eu. Não é por causa de si mesmo que algo é querido, mas por causa do eu. Aqui nós vemos que o eu divino é a causa de toda ligação. Nós buscamos no amor externo, no amor humano, no amor fraterno, este amor pela divindade que está no outro. O Upanishad diz muito bem, o amor do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos, é o amor externo, mas movido por um amor interno, a identificação com o objeto amoroso que vive neles. É o Deus em nós, é o Deus absoluto, Senhor de todos os senhores, que faz do nosso coração a sua morada. Busquemos este amor, é o único que sobrevive, é o amor que vence a morte, é o amor que nos fará ressurgir e renascer para a plenitude da nossa consciência crística, nossa consciência holística, a nossa consciência cósmica. Busquemos este amor em qualquer religião que frequentemos, em qualquer culto, mas sejamos verdadeiros e sinceros com este amor de um pai por um filho, de uma mãe pelo filho, do esposo pela esposa. O amor que vence as barreiras da morte e que afirma que somos eternos neste amor, porque este amor se fez carne e vive em nós. Om Sai Ram, Om Cristo Om.